Olá, Deus abençoe você. Hoje é o 13º dia, 13º episódio aqui no nosso podcast diário Bíblia em um Ano. Vamos ler juntos a Bíblia em um Ano. Seja muitíssimo bem-vindo, sou eu, Padre Adriano Zandoná. Se você é novo, nova por aqui, convido você a se inscrever agora no meu canal, isso mesmo. Venha fazer parte da nossa família, ativa o sininho das notificações para você saber quando entrarem coisas novas, conteúdos novos por aqui. E deixa agora já seu joinha, like, curtida nesse vídeo para você me ajudar a evangelizar. Olha, hoje, como eu já disse, 13º dia, vamos ler Gênesis 25 e 26, Jó 15 e 16. Possivelmente Jó 15 e 16 eu vou deixar como tarefinha para você ler aí depois. Com Jó 15 e 16, você não precisa necessariamente partilhar, né? Aí com o seu parceiro de estudo. Mas o Gênesis 25 e 26, a história hoje de Esaú que vende, né, a sua primogenitura, é preciso partilhar sim, tá bom? Vamos lá então, estou bem animado de ter você aqui comigo, quero saber como é que está sendo aí, como é que está indo a questão do parceiro de conversação, tá? Estou rezando aí para que vocês estejam vivendo uma boa experiência, a gente ajuda muito, ter alguém para partilhar, ter alguém para rezar junto, ajuda demais, tá bom? Vamos lá então, o padre vai começar a ler Gênesis 25 e 26. Abraão tomou outra mulher de nome Setura, e ela lhe deu à luz Zanrã, Jequizã, Madã, Madiã, Jesboque e Sué. Jaquizã gerou Sabá e Dadã. Os filhos de Dadã são os Assuritas, os Latuzitas e os Loomitas. Os filhos de Madiã foram Efa, Ofer, Enoque, Abida e Eudaá. Todos esses são filhos de Setura. Abraão, porém, deu todos os seus bens a Isaque. Aos filhos das concubinas que teve, deu presentes, mas ainda em vida, afastou-os do seu filho Isaque, mandando-os para a terra do Oriente. O tempo de vida de Abraão foi de 175 anos. Depois expirou, morrendo numa velhice feliz, já idoso e saciado de dias, e foi reunido ao seu povo. Os seus filhos Isaque e Ismael o sepultaram na gruta de Macpela, no campo de Efron, filho de Seor, o Eteu, em frente de Mambré. É o campo que Abraão havia comprado dos Eteus. Lá foram sepultados Abraão e Sara, sua mulher. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou seu filho Isaque, que habitava junto ao poço de Laai-Roi. Estas são as gerações de Ismael, o filho de Agar, a escrava egípcia de Sara, que Sara dera a Abraão. E esses são os nomes dos filhos de Ismael, alistados segundo as suas gerações. O primogênito de Ismael foi Nabaiot, depois Cedar, Adbeel, Mabsã, Masma, Duma, Massa, Haddad, Tema, Getur, Náfis e Sédima. São esses os filhos de Ismael e os seus nomes, de acordo com as aldeias e acampamentos. Eles foram os 12 chefes das suas respectivas tribos. O tempo de vida de Ismael foi de 137 anos. Depois expirou, morreu e foi reunido ao seu povo. Os ismaelitas moravam desde Évila até Sur, em frente do Egito, quando se vai a Assur. Ismael se estabeleceu em frente de todos os seus irmãos. Estas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. Isaque tinha 40 anos quando tomou por mulher Rebeca, filha de Batuel, o arameu de Padã. Arã e irmã do arameu Labão. Isaque suplicou ao Senhor por sua mulher, que era estéril. O Senhor atendeu a sua súplica, e Rebeca, sua mulher, engravidou. Mas os filhos dela lutavam no ventre, e ela exclamou, por que estou assim? E foi consultar o Senhor. O Senhor lhe respondeu, 2 nações trazes no ventre. Desde tuas entranhas 2 povos se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais novo. Quando chegou o tempo de dar à luz, ela tinha gêmeos no ventre. O primeiro saiu todo ruivo,
com uma capa de pelos e chamaram-no Esaú. Depois seu irmão, segurando com a mão o calcanhar de Esaú. Por isso foi chamado Jacó. Isaque tinha 60 anos quando Rebeca deu à luz. Quando os meninos cresceram, Esaú tornou-se hábil caçador e homem do campo, ao passo que Jacó era tranquilo e morava em tendas. Isaque amava Esaú, pois gostava de comer caça, mas Rebeca amava mais a Jacó. Certo dia Jacó tinha um caldo ao fogo. Esaú chegou exausto do campo e disse a Jacó: "Deixa-me comer desse caldo vermelho, pois estou exausto." Por isso Esaú recebeu o nome de Edom, isto é, vermelho. Jacó respondeu-lhe: "Vende-me agora mesmo o teu direito de primogênito." Esaú ponderou: "Estou para morrer, e de que me serve esse direito de primogênito?" Jacó insistiu: "Jura-me agora mesmo." E Esaú jurou, e vendeu o direito de primogênito a Jacó. Então Jacó deu pão com caldo de lentilhas a Esaú, que comeu e bebeu, levantou-se e foi embora. Assim Esaú desprezou o seu direito de primogênito. Sobreveio uma fome sobre a região. Depois daquela primeira do tempo de Abraão, Isaque foi até Gerara, junto a Abimeleque, rei dos filisteus. O Senhor apareceu-lhe e disse: "Não desças ao Egito. Vais morar na terra que eu te direi. Fica migrando nessa terra, e eu estarei contigo e te abençoarei. Pois a ti e a tua descendência darei todas essas terras, cumprindo o juramento que fiz ao teu pai Abraão. Multiplicarei tua descendência como as estrelas do céu. A ela darei todas essas terras. Por meio de tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão ouviu minha voz e guardou suas obrigações para comigo, os meus mandamentos, meus preceitos e minhas leis." E Isaque estabeleceu-se em Gerara. Quando os homens do lugar lhe perguntavam por sua mulher, ele dizia: "É minha irmã." Receava dizer que era sua mulher, pois pensou: "Que os homens do lugar não me matem por causa de Rebeca, pois era bela de se ver." Como sua permanência em Gerara se prolongasse, certo dia Abimeleque, rei dos filisteus, olhava pela janela e viu Isaque aos risos com Rebeca, sua mulher. Abimeleque mandou chamar Isaque e lhe disse: "Não há dúvida de que ela é tua mulher. Por que então dizes é minha irmã?" Isaque respondeu: "Pensei comigo, talvez me matem por causa dela." Abimeleque respondeu: "Que é isso que nos fizeste? Faltou pouco para que alguém de nosso povo se deitasse com tua mulher, e assim trairias culpa sobre nós." Então Abimeleque decretou para todo o povo: "Quem tocar nesse homem ou em sua mulher será morto." Isaque fez naquela terra sua semeadura, e colheu naquele ano 100 vezes o que semeara, pois o Senhor o abençoava. O homem ia enriquecendo e prosperando até se tornar muito rico. Possuía rebanhos, gado e numerosa criadagem. Os filisteus começaram a invejá-lo. Todos os poços abertos pelos servos do seu pai nos dias do seu pai Abraão, os filisteus entupiram, enchendo-os de terra. E Abimeleque disse a Isaque: Vai-te embora daqui, porque te tornaste muito mais poderoso do que nós." Isaque foi embora dali e acampou junto à torrente de Gerara, onde passou a morar. Reabriu os poços cavados no tempo de seu pai Abraão e entupidos pelos filisteus depois da morte deste, dando-lhe os mesmos nomes que seu pai havia dado. Os servos de Isaque cavaram um poço junto à torrente e descobriram uma fonte de água viva. Mas os pastores de Gerara começaram a discutir com os de Isaque, afirmando: "Essa água é nossa." Isso recebeu o nome de Ezeque, isto é, contenda, por causa da contenda que suscitou. Escavaram outro poço que também causou discussão e recebeu o nome de Sitna, isto é, inimizade. Indo mais longe, cavou outro poço, pelo qual já não houve discussão, e pôs-lhe o nome de Reobote, isto é, espaço, dizendo: "Agora o Senhor nos deu espaço e podemos prosperar nessa terra." Dali subiu para Bersabeia. Naquela noite apareceu-lhe o Senhor e disse:
Eu sou o Deus de teu pai Abraão. Não temas, pois estou contigo. Eu te abençoarei e multiplicarei tua descendência, pelo amor de meu servo Abraão. E Isaque edificou ali um altar, invocou o nome do Senhor e armou a sua tenda. E os servos de Isaque se puseram a cavar ali um poço. Mais tarde Abimeleque veio visitá-lo, vindo de Gerara com seu amigo Ocasate e com Ficol, chefe do seu exército. Isaque lhes disse: Por que viestes a mim, vós que me fostes hostis e me expulsastes do vosso meio? Eles disseram: Porque vimos claramente que o Senhor está contigo, e achamos que deveria haver um juramento entre nós e ti. Queremos fazer aliança contigo, para que nunca nos faça mal algum, como nós nunca te atacamos, mas te fizemos somente o bem, deixando-te partir em paz. Tu és agora abençoado do Senhor. Isaque ofereceu-lhes um banquete. Comeram e beberam. De manhã cedo levantaram-se e fizeram um juramento mútuo. Isaque os despediu e eles partiram em paz. E naquele mesmo dia vieram os servos de Isaque informá-lo acerca do poço que cavaram, dizendo: Encontramos água. Isaque chamou o poço de Siba, isto é, abundância. Por isso a cidade se chama Bersabeia até hoje. Quando Esaú completou 40 anos, tomou por mulher Judite, filha do heteu Beeri, a Basemate, filha do heteu Elon. Eles causaram muito desgosto a Isaque e Rebeca. Que Isaque cometeu o mesmo erro do seu pai, Abraão, né? Por vergonha, por medo, falou que Rebeca era sua irmã. E quase que ela foi entregue a outro ali, né? Por causa da falta de coragem dele. É interessante, né? Como os erros dos pais, às vezes, são repetidos nos filhos, né? Se ninguém tem a coragem de quebrar esse ciclo. Se o teu pai bebia, traía, você não tem que fazer o mesmo. Reze e peça a Deus para quebrar o ciclo, né? Outra coisa interessante é que, naquela época, gente, o direito de primogenitura, né? Deus tinha dito que o primeiro filho, o primogênito, tinha o direito de ficar com todos os bens e os outros irmãos o serviriam. Era algo muito sagrado para o oriental. E Esaú, que era o primeiro filho, que tinha, né, o direito de nascência, né, ele não levou a sério isso. Ele trocou a sua primogenitura por comida, por um prato de lentilhas. Isso acontece comigo e com você. Nós somos batizados, nós somos herdeiros da graça de Deus, das promessas bíblicas. E às vezes a gente troca tudo isso por 5 minutos de prazer, por dinheiro, para agradar os outros, por bebida, por tantas coisas. Ou seja, isso ofende a Deus. Porque a gente cai nessa mesma tentação e não leva a sério, sabe, tanto que Deus já nos deu. Porque como batizados nós somos profetas, sacerdotes, reis. Nós recebemos muita graça de Deus. A gente coloca outras coisas na frente de Deus na nossa vida, nós estamos traindo a nossa herança, né? Estamos deixando a nossa herança, tudo que Deus preparou para nós, né? Nós fomos criados e separados por Deus para irmos para o céu, mas muitas vezes a gente vê o céu, a gente vê a salvação como menos importante que uns momentinhos de conforto, como menos importante do que ter fama, do que estar bem com todo mundo, como menos importante do que a bebida. É o mistério da fraqueza humana, mas a gente tem que lutar com a oração, com a ajuda, com os sacramentos, para nos tornar aceitáveis a Deus. Ele também não errou, ele manipulou o seu irmão, né? Porque o irmão estava com fome ali, né? Chegou de uma caça, chegou desesperado de fome, né? Esses irmãos, os dois erraram, né? O desespero de Saul é triste. E muitas vezes, quando nós estamos vivendo situação de desespero, a gente se torna disposto a trocar nossa identidade, a nossa herança como filhos e filhas de Deus por nada. Nós negamos a graça de Deus, né? No momento de desespero, reze, converse com as pessoas certas, não haja, faça um discernimento espiritual, não troque a sua primogenitura, né, por um prato de lentilhas. Você é filho de Deus, você tem a graça de Deus sobre você, você foi escolhido. Você viu que dos dois sairia uma grande nação, né? Na verdade, grandes nações sairiam dos dois, né? Também existem os descendentes, né? Os descendentes de Esaú, que a gente vai entender depois quem são. Mas, claro, desde o ventre eles já nasciam, já brigavam, e parece que há um sinal de
de uma predestinação por parte de Jacó, né? Mas não é que haveria uma predestinação, é que Deus conhecia já, né, o caráter de Esaú e sabia como as coisas iam terminar, né? É isso, que desça sobre você o teu dia, a bênção do Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo, amém. Você é convidado agora a ler, claro, né, ao livro de Jó também, tarefa de casa, Jó 15:16. Não deixe de ler. Para o seu conhecimento, para a sua edificação, não é que você precisa estudar, partilhar sobre o livro de Jó com o seu parceiro de estudo. Não precisa necessariamente, mas leia para a sua edificação e vá firme nos grupos de estudo, no parceiro de estudo, para de fato um edificar o outro. Isso é muito importante. E escreve aqui nos comentários, nem que sejam poucas palavras, o que você entendeu dessa palavra, o que você entendeu dessa reflexão que ficou forte para você. Escreve aqui. E você, seja muitíssimo bem-vindo ao nosso podcast diário Bíblia em um ano. Olha, permaneça firme, hein? Você que está falhando mais do que participando. É 15 minutos em 24 horas, 15 minutos por dia, quando muito 20. Seja firme, seja fiel. A palavra de Deus vai trazer muitas bênçãos para a sua vida, muita transformação, muita cura. Hoje leremos Gênesis 27 e 28. E como tarefa de casa, Jó 17 e 18. Anota aí para você ler depois, Jó 17 e 18. Seja muito bem-vindo, compartilha o link desse vídeo com seus grupos de WhatsApp, manda para mais pessoas receberem aí a palavra do Senhor, né? E olha, também eu quero convidar você, amado filho, amada filha, a se inscrever no canal. Você que não se inscreveu, vem fazer parte da nossa família. Tem a homilia que eu posto todas as manhãs aqui, tá bom? Vamos lá então, Gênesis 27 e 28. Isaque ficara velho, seus olhos enfraqueceram, e já não conseguia enxergar. Chamou então seu filho mais velho, Esaú, e disse-lhe: Meu filho. Este respondeu: Eis-me aqui. Disse-lhe Isaque: Como vês, já estou velho, e não sei qual será o dia da minha morte. Pega as tuas armas, flechas e arco, e sai para o campo, e apanha alguma caça para mim. Depois prepara-me um saboroso assado, como eu gosto, e traze-o para que eu coma e te dê a minha bênção antes de morrer. Ora, Rebeca tinha ouvido o que Isaque dissera ao seu filho Esaú, depois que Esaú saíra para o campo em busca da caça. Rebeca disse ao seu filho Jacó: Olha, ouvi o teu pai falar a teu irmão Esaú. Traze-me caça e prepara-me um saboroso assado, para que eu coma e te dê a minha bênção diante do Senhor antes de morrer. Agora, meu filho, escuta bem o que te mando. Vai até o rebanho e traze-me 2 cabritinhos bem gordinhos, a fim de fazer para teu pai um assado saboroso como ele gosta. Leva-o a teu pai para ele comer, a fim de que te dê a sua bênção antes de morrer. Jacó, porém, respondeu a Rebeca, sua mãe: Meu irmão Esaú é um homem peludo, enquanto eu tenho a pele lisa. Se o pai me apalpar, há de considerar-me um impostor, e atrairei sobre mim maldição em vez de bênção. A mãe lhe disse: Caia sobre mim tua maldição, meu filho, mas escuta minha voz. Vai pegar os cabritos para mim. Ele foi pegar os cabritos para a mãe, que preparou um assado saboroso como o pai gostava. Rebeca escolheu na casa as melhores vestes de seu filho mais velho, Esaú, e vestiu com elas o filho mais novo, Jacó. Com as peles dos cabritos, cobriu-lhe as mãos e a pele lisa do pescoço. Pôs o assado e o pão que havia preparado nas mãos do seu filho Jacó, que os levou ao pai e disse: Meu pai. Isaque respondeu: Eis-me aqui. E quem és tu, meu filho? Jacó respondeu ao pai: Eu sou Esaú, teu primogênito. Fizeste como me ordenaste. Levanta-te, senta e come da minha caça, para me abençoares. Isaque disse ao filho: Como conseguiste achar a caça tão depressa, meu filho? Ele respondeu: O Senhor teu Deus fez com que ela aparecesse diante de mim. Isaque disse a Jacó: Aproxima-te, meu filho, para que eu te apalpe e veja se és ou não meu filho Esaú. Jacó achegou-se ao pai Isaque, que o apalpou e disse: A voz é a voz de Jacó, mas as mãos são as de Esaú. E não o reconheceu.
pois as mãos estavam peludas como as do seu irmão Esaú. E o abençoou. Perguntou-lhe ainda: Tu és mesmo meu filho Esaú? Ele respondeu: Sou. Isaque continuou: Traze para perto de mim para que eu coma de tua caça, meu filho, e te dê a minha bênção. Jacó o serviu e ele comeu. Trouxe-lhe também vinho e ele bebeu. Disse-lhe então o pai Isaque: Aproxima-me, meu filho, e beija-me. Jacó aproximou-se e o beijou. Quando Isaque sentiu-lhe o cheiro das roupas, abençoou-o e disse: Este cheiro é do meu filho, é como o cheiro de um campo, que o Senhor abençoou. Que Deus te dê o orvalho do céu e a fertilidade da terra, trigo e mosto em abundância, que os povos te sirvam, as nações se prostrem diante de ti, sê o Senhor dos teus irmãos. E diante de ti inclinem-se os filhos de tua mãe. Maldito seja quem te amaldiçoar, e bendito quem te abençoar. Mal Isaque havia acabado de abençoar Jacó, que logo saiu depressa de seu pai Isaque, seu irmão Esaú voltou da caça. Também este preparou um assado saboroso e levou-o ao seu pai. E disse ao pai: Levanta-te, meu pai, e come da caça do teu filho para dar-lhe a bênção. Isaque, seu pai, perguntou-lhe: Quem és tu? Ele respondeu: Sou teu filho primogênito, Esaú. Isaque ficou extremamente perturbado e disse: E quem então foi caçar e me trouxe a caça? Eu comi de tudo antes que viesses, e o abençoei, e o abençoado será. E abençoado será. Ao ouvir as palavras de seu pai, Esaú deu um grito violento, cheio de amargura, e lhe disse: Abençoa-me também a mim, meu pai. Mas Isaque respondeu: Teu irmão veio com disfarce e tirou a tua bênção. Esaú lhe disse: Por isso seu nome é Jacó, pois com esta já 2 vezes me pegou no calcanhar, e tirou-me o direito de primogênito, e agora tirou a minha bênção. E acrescentou: Não reservaste nenhuma bênção para mim? Isaque respondeu então a Esaú: Olha, eu fiz de Jacó o teu senhor, e dei-lhe todos os seus irmãos como servos. Eu lhe garanti o trigo e o mosto. Que poderia eu ainda fazer por ti, meu filho? Esaú disse ao pai: Tens só uma bênção, meu pai? Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantando a voz chorou. Então Isaque lhe respondeu e disse: Longe da terra fértil será a tua morada. Longe do orvalho que desce do céu, viverás da tua espada, e servirás ao teu irmão. Mesmo no dia em que te soltares, sacudirás o jugo do teu pescoço. Esaú começou a hostilizar Jacó por causa da bênção que o pai havia dado, e dizia a si mesmo: Os dias de luto por meu pai se aproximaram, então eu matarei o meu irmão Jacó. Rebeca foi informada das palavras do seu filho mais velho, Esaú, e mandou chamar Jacó, seu filho mais novo. E disse-lhe: Olha, teu irmão está ameaçando matar-te. Escuta, pois, o que eu te digo, meu filho. Levanta-te, foge para junto de meu irmão Labão, em Harã. Fica alguns anos com ele, até que passe a fúria do teu irmão. Quando sua ira estiver passada e ele tiver esquecido o que lhe fizeste, mandarei chamar-te. Por que eu haveria de perder os 2 num dia só? E Rebeca disse ainda a Isaque: Estou desgostada da vida por causa daqueles Eteias. Se Jacó se casar com uma dessas Eteias da região, para que ainda viver? Isaque chamou Jacó e o abençoou, e ordenou-lhe: Não tomes por mulher dentre as filhas de Canaã. Vai para Padã Arã, a casa de Batuel, pai da tua mãe. E ali toma por mulher uma das filhas de Labão, irmão de tua mãe. Que o Deus poderoso te abençoe, e te faça fecundo e te multiplique, para te tornares uma assembléia de povos. Que ele te conceda a ti e a tua descendência a bênção de Abraão, a fim de possuíres a terra em que vives, migrando e que Deus deu a Abraão. Isaque se despediu de Jacó, e partiu para Padã Arã, para junto de Labão, filho do arameu Batuel, irmão de Rebeca, a mãe de Esaú e Jacó. Esaú tinha visto que Isaque havia abençoado Jacó.
quando mandou a Padã Aram para ali tomar mulher, e que ao abençoá-lo havia dito: tomes mulher entre as filhas de Canaã. Não tomes mulher entre as filhas de Canaã. Obedecendo aos pais, Jacó havia ido para Padã Aram. Esaú percebeu então que as filhas de Canaã desagradavam ao seu pai Isaque. Ele foi para junto de Ismael, filho de Abraão, e tomou para mulher Maelete, filha de Ismael, filho de Abraão, irmã de Nabaiote, além das mulheres que já tinha. Jacó saiu de Bersabéia e foi a Harã. Chegando a certo lugar, resolveu passar ali a noite, pois o sol já havia se posto. Pegou uma pedra do lugar para servir-lhe de travesseiro, e nesse lugar se deitou. Em sonho viu uma escada apoiada na terra com um topo no céu, e por ela subiam e desciam anjos de Deus. No alto da escada estava o Senhor que dizia: Eu sou o Senhor, Deus de teu pai Abraão e Deus de Isaque. A ti e a tua descendência darei a terra em que estás deitado. Tua descendência será como a poeira da terra. E tu te expandirás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul, e em ti e em tua descendência serão abençoadas todas as tribos da terra. Estou contigo e te guardarei onde quer que vás, e te farei voltar a esse solo. Nunca te abandonarei até cumprir o que te prometi. Ao despertar, Jacó disse: Sem dúvida o Senhor está nesse lugar, e eu não sabia. E cheio de pavor acrescentou: Quão temível é este lugar! É nada menos do que a casa de Deus e a porta do céu. De madrugada Jacó levantou-se, pegou a pedra que lhe servira de travesseiro, ergueu-a em pé como marcos e sobre ela derramou azeite. Ele chamou aquele lugar de Betel. Anteriormente a cidade chamava-se Luza. Jacó fez então essa promessa: Se Deus estiver comigo e me proteger nesta viagem, se Ele me der pão para comer e roupa para vestir, e se eu voltar em paz à casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E essa pedra que erigi como marco será a casa de Deus, e te darei a 10ª parte de tudo que me deres. Querido filho, querida filha, as histórias bíblicas são complexas, mas são histórias de família. E tem muitas histórias complexas nas nossas famílias, não é verdade? Você vê, Deus falou com... Vou começar de trás para frente, para depois entrar ali no drama de Jacó e Esaú. Deus disse para ele: olha, eu vou abençoar. Eu fiz uma promessa a Abraão, depois a descendência dele foi Isaque, agora você, Jacó, é a descendente, os descendentes que recebeu a bênção de primogenitura. Através de vocês eu vou abençoar todas as nações da terra. Isso aconteceu quando Deus enviou Jesus, o Messias, para trazer a redenção para todos os povos, não só os judeus, mas todos que aceitassem o seu nome e que aceitassem o seu sacrifício na cruz, né? Por isso que Deus era duro com esse povo dele, porque esse povo tinha que ser diferente. Santo quer dizer separado, né? Hagios do grego, kadosh do hebraico. Deus separou esse povo para ser só dele e para, através desse povo, trazer a bênção, né, para todo mundo. A gente sabe que o cristianismo nasceu do judaísmo, né? E isso faz, gente, as histórias dos patriarcas relevante para nós cristãos. Porque, claro, Jesus é o cumprimento. Jesus é Deus, né? Que eles não aceitaram, infelizmente, mas a gente vem dessa mesma origem, né? Feio, né? O jeito que Jacó e a sua mãe agiram. Claro, Esaú era um homem de um caráter duvidoso também, entregou sua primogenitura por um prato de lentilhas. Ele não levou a sério, né, o que Deus tinha lhe dado, então talvez não fosse capaz de levar adiante, né, a missão de ser ali um patriarca. Mas foi muito feio o que Jacó fez, não está certo. A Bíblia não está falando que está certo, a sua mãe também errou muito. E isso vai ter consequências, que vão ser guerras que vão acontecer depois entre os descendentes de Jacó e de Esaú. Gente, todo ato desordenado que é pecado, ele gera consequências para nós ou para nossa descendência, sabe? E era muito importante a bênção de primogenitura, né? E a circuncisão, né? O primogênito carregaria a unção total da aliança, seria abençoado em tudo, e a circuncisão mostrava essa aliança com Deus. Mas você vê o caráter de Esaú. Ele não levava a sério a sua unção, né? O que Deus tinha feito por ele. Ele casou com mulheres para desobedecer os seus pais, quebrando a aliança, não é? Jacó mostrou-se mais preparado, mais apto, mais consciente do que essa bênção.
funcionava, do que representava, né? Você vê que Isaac ficou chateado também por ter abençoado Jacó, a bênção que era pretendida, né? Era para Esaú, mas a bênção continuou legítima. Uma vez dada a bênção, né? Ele reconheceu, olha, a bênção que eu fiz, que eu dei, eu não posso desfazer, né? E essa bênção, né, essa circuncisão também é um sinal do batismo. O batismo, uma vez batizado, você não pode mais desfazer. E tem um santo que dizia que a dor de quem está no inferno é porque no inferno, o batizado que está no inferno, ele traz a marca de Cristo na sua alma, porque ele foi selado para Cristo. Mas escolheu o mal e foi para o inferno mesmo com a marca de Cristo, como Esaú. Ele tinha marca, ele era o escolhido, mas ele não levou a sério, ele não valorizou, sabe, a sua escolha. Essa família também expressa, né, a fraqueza deles, né, a limitação, né? A mãe que gostava mais de Jacó e favorecia Jacó, a Rebeca. O pai que favorecia mais Esaú, gostava mais de Esaú. Filho, você que é pai e mãe, não tenha queridinhos na sua família. Isso gera uma chaga eterna. Trate seus filhos de forma igual. É claro que um é mais simpático, com um você se identifica mais, com outra não. Mas peça a Deus a graça de amar, né, com o coração pleno. Vão gerando divisão entre os filhos, os irmãos que crescem e vão gerar divisão entre os filhos dos filhos. Então a gente tem que amar, perdoar e gerar comunhão nas nossas famílias, não divisão. Ser elemento de comunhão, né? E diminuir essa limitação, né? Nós temos o coração com a consequência do pecado original, mas temos que pedir a Deus, através da nossa oração, através da busca dos sacramentos, da adoração ao Santíssimo, do estudo bíblico, a graça de ter um coração como o de Jesus, pedir que Ele nos dê um coração semelhante ao dele, para a gente não machucar e não ser machucado tanto em casa, porque a família tem que ser um lugar de cura, né? Não de feridas. Claro, às vezes acontece porque somos limitados, mas é preciso lutar. Então, você fica com a tarefa de ler Jó 17 e 18 e de partilhar hoje aí com o seu parceiro de estudo. Manda um áudio agora ou com um grupo de estudo lá no grupo do WhatsApp. Como é que foi, o que você entendeu, o que você aprendeu hoje, tá bom? E escreve depois aqui nos comentários o que mais ficou forte para você, o que Deus falou com você através da leitura e através da partilha. Que Deus sobre você a bênção do Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã, ao meio-dia. Lembrando que fica salvo, né? Aí o dia inteiro, você pode ouvir a hora que você quiser. E vai estar tudo também na playlist A Bíblia em um Ano.
Amado filho, amada filha, Deus abençoe você. Hoje, 15º dia do nosso projeto Leia a Bíblia Comigo em um Ano. Tenho certeza que está sendo maravilhoso para você. Olha, quero convidar você, filho, filha, a ser fiel, a ser perseverante. Olha, ler a Bíblia, estudar a Bíblia é como um relacionamento. Vamos supor que você seja casado, casada, ou tenha um amigo, ou more com seus irmãos. Tem dia que você chega em casa e está empolgado, tem um monte de coisa para contar para sua esposa, para o seu esposo, para o seu irmão. Tem dia que você escuta mais o seu irmão. Tem dia que vocês nem falam nada, vocês estão tomando café ali. Um dia vocês contam coisas importantíssimas, um dia vocês contam coisas do dia a dia. Ah, peguei o ônibus, fui na faculdade, comprei carne, lavei a roupa. E tem dia que vocês não falam nada, vocês só estão ali convivendo. E fazer o estudo bíblico é mais ou menos assim. Tem dia que o estudo bíblico, a palavra vai te tocar e vai te elevar para um outro nível, vai mexer com você, vai virar você de ponta cabeça. Tem dia que ela vai falar de coisas triviais, coisas do dia a dia. Olha, como responder às pessoas, como lidar com o trabalho. E tem dia que parece que ela nem está falando, mas ela está falando. Por quê? Porque é um relacionamento. É que nem quando você está do lado da sua esposa, você não olha para sua esposa que está quieta, ou para o seu esposo que está quieto, ou para o seu filho que está quieto e fala assim, você morreu, você não está falando nada, respira. Você sabe que ele está vivo, ele está ali, só dele estar do seu lado, já é uma manutenção do relacionamento, não é verdade? Então o estudo bíblico é assim, não espere que todo dia vai ter aquela palavra que vai mexer com você, né? Não, é comum, né? É um relacionamento. Ó, veja bem, outra informação importante, que desde ontem, até ontem, eu usei a tradução da Bíblia da CNBB. A partir de hoje em diante, eu vou usar a tradução da Bíblia da Ave Maria, que é a Bíblia católica que aparece na internet, para ficar mais fácil, quem quiser ler com a Ave Maria, né? Sobretudo Bíblia católica Ave Maria que aparece na internet. Ou, se a sua Bíblia não estiver batendo com o que eu estou lendo, lê o que está aparecendo aí no vídeo. Está aparecendo também a minha tradução aí no vídeo da Bíblia. Porque, gente, a palavra de Deus é uma só, mas existem diferentes traduções. A Bíblia Ave Maria, o tradutor da Ave Maria traduziu de um jeito, o tradutor da Bíblia CNBB traduziu de outro jeito, porque a Bíblia originalmente foi escrita em hebraico e grego. Então nós temos traduções, né? E quem já trabalha com tradução, sabe que às vezes tem 3 possíveis palavras que você pode usar, você escolhe uma, enquanto o outro tradutor escolhe outra, mas é a mesma coisa, o mesmo sentido, apesar de ter uma palavra ou outra diferente, dependendo da tradução. Gente, hoje nós vamos ler Gênesis 29 e 30, Gênesis 29 e 30, e também, se nós não lermos, você vai ficar com a tarefa de ler Jó, capítulo 19 e 20. Por isso que é importante ter um parceiro de estudo bíblico, para você se motivarem mutuamente, né? Então, peça a Deus para colocar um parceiro para você fazer o estudo bíblico, se você ainda não tem. Talvez alguém da sua família, para todo dia você partilhar, mandar um áudio. Ou faz um grupo no WhatsApp de estudo. Vocês se reúnem uma vez por semana, cada um partilha um dos dias, o que entendeu, o que ficou forte, né? E enquanto isso vão partilhando aí no grupo, né? Mandando áudios, etc. Gênesis capítulo 29. Jacó pôs-se de novo a caminho e foi para a terra dos filhos do Oriente. Olhando em torno de si, viu no campo um poço junto do qual estavam deitados 3 rebanhos de ovelhas. Esse poço servia de bebedouro para os rebanhos, mas sendo grande a pedra que cobria a abertura do poço. Somente a removiam de cima quando todos os rebanhos fossem recolhidos. Davam então de beber aos animais e recolocavam a pedra no seu devido lugar. Jacó disse aos pastores, meus irmãos, de onde sois? Somos de Harã, responderam. Conheceis porventura Labão, filho de Nacor? Sim. Como vai ele? Vai muito bem. E eis justamente sua filha Raquel que vem com o rebanho. É ainda pleno dia, tornou Jacó, e não é hora de se recolherem os rebanhos. Dai de beber às ovelhas e levai-as de novo ao pasto. Não o podemos, responderam eles, antes que todos os rebanhos estejam reunidos. Tiramos então a pedra de cima do poço e damos de beber aos animais. Falava ainda com eles quando chegou Raquel com o rebanho de seu pai, porque era pastora. Logo Jacó viu Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, aproximou-se, rolou a pedra de cima da boca do poço e deu de beber às ovelhas de Labão. Depois beijou Raquel e pôs-se a chorar. Contou-lhe que era parente do seu pai e filho de Rebeca, e ela correu a anunciar isso ao seu pai.
Tendo Labão ouvido falar de Jacó, filho de sua irmã, correu-lhe ao encontro, abraçou-o, beijou-o, e o conduziu à sua casa. Jacó contou-lhe tudo o que tinha passado. E Labão disse-lhe: Sim, és tu de meus ossos e de minha carne. Jacó ficou em casa dele um mês inteiro. E Labão disse-lhe: Acaso porque és meu parente, me servirás de graça? Dize-me que salário queres. Ora, Labão tinha 2 filhas. A mais velha chamava-se Lia, a mais nova Raquel. Lia tinha os olhos ternos, e Raquel era bela de corpo e de rosto. Jacó, que amava Raquel, disse a Labão: Eu te servirei 7 anos por Raquel, tua filha mais nova. É melhor, respondeu Labão, dá-la a ti do que a outro. Fica comigo. Assim Jacó serviu por Raquel 7 anos, que lhe pareceram dias. Tão grande era o amor que lhe tinha. Disse, pois, a Labão: Dá-me a minha mulher, porque está completo o meu tempo e quero desposá-la. Labão reuniu todos os habitantes do lugar e deu um banquete. Mas à noite conduziu Lia a Jacó, que se uniu com ela. E deu à sua filha Lia, sua escrava Zelfa. Pela manhã, viu Jacó que tinha ficado com Lia, e disse a Labão: Que me fizeste? Não foi por Raquel que te servi? Por que me enganaste? Aqui, respondeu Labão, não é costume casar a filha mais nova antes da mais velha. Acaba a semana com esta, e depois te darei também sua irmã, na condição de que me sirvas ainda 7 anos. Assim Jacó acabou a semana com Lia, e depois lhe deu Labão por mulher sua filha Raquel, dando por serva a Raquel sua escrava Bala. Jacó uniu-se também a Raquel, a quem amou mais do que Lia, e serviu ainda por 7 anos em casa de Labão. O Senhor, vendo que Lia era desprezada, tornou-a fecunda, enquanto Raquel permanecia estéril. Lia concebeu e deu à luz um filho, ao qual chamou Ruben, porque dizia ela: O Senhor olhou a minha aflição, agora o meu marido me amará. Concebeu de novo e deu à luz a outro filho. O Senhor, disse ela, vendo que era desprezada, deu-me ainda este, e pôs-lhe o nome de Simeão. Concebeu ainda e deu à luz a mais um filho. Desta vez, disse ela, meu marido se apegará a mim, porque já lhe dei à luz 3 filhos. Por isso deu-lhe o nome de Levi. Concebeu ainda e deu à luz um filho, e disse: Desta vez louvarei ao Senhor, e chamou-o Judá. Depois cessou de ter filhos. Gênesis, capítulo 30. Raquel, vendo que não dava filhos a Jacó, teve inveja da irmã. Dá-me filhos, disse ela ao marido, senão morro. E Jacó irritou-se com ela. Acaso, disse ele, posso eu pôr-me no lugar de Deus que te recusou a fecundidade? Ela respondeu: Eis a minha serva Bala, toma-a, que ela dê a luz sob os meus joelhos, e assim por ela terei também filhos. Deu-lhe, pois, por mulher sua escrava Bala, da qual se aproximou Jacó. Bala concebeu e deu à luz um filho a Jacó. Disse-lhe então Raquel: Deus fez-me justiça. Ele ouviu a minha voz e deu-me um filho. Por isso o chamou de Dan. Bala, escrava de Raquel, concebeu de novo e deu à luz um segundo filho a Jacó. Raquel disse: Lutei contra minha irmã junto de Deus e venci. E deu ao menino o nome de Neftali. Lia, vendo que não concebia mais, tomou sua escrava Zelfa e deu-a por mulher a Jacó. Zelfa, escrava de Lia, deu à luz um filho a Jacó. Lia disse: Que sorte! E chamou-o Gad. Zelfa, escrava de Lia, deu à luz um segundo filho a Jacó. Lia disse: Que felicidade! As mulheres me chamarão de Tosa. E chamou-o Azer. Um dia, por ocasião da ceifa, Ruben saiu ao campo e, tendo encontrado umas mandrágoras, levou-as à sua mãe Lia. Raquel disse a Lia: Rogo-te que me des as mandrágoras do teu filho. Lia respondeu: Já não é o bastante teres tomado meu marido, para que queiras ainda as mandrágoras do meu filho? Pois bem, tomou Raquel.
em troca das mandrágoras do teu filho, que ele durma contigo esta noite. À noite, quando Jacó voltou do campo, Lia saiu-lhe ao encontro. Vem comigo, disse-lhe ela, eu te aluguei em troca das mandrágoras do meu filho. E Jacó dormiu com ela aquela noite. Deus ouviu Lia, que lhe concebeu, e deu à luz um quinto filho a Jacó. Deus, disse ela, recompensou-me por ter dado a minha escrava ao meu marido. E o chamou Issacar. Lia concebeu ainda e deu à luz um sexto filho a Jacó. E disse-me, Deus deu-me um belo presente. Agora o meu marido habitará comigo, pois que lhe dei à luz 6 filhos e o chamou Zabulon. Depois disso deu à luz uma filha, a quem chamou Dina. Lembrou-se Deus de Raquel, ouviu-a e tornou-a fecunda. Raquel concebeu e deu à luz um filho. Deus, disse ela, tirou o meu opróbrio e chamou José, dizendo, Dê-me, Senhor, ainda outro filho. Tendo Raquel dado à luz a José, Jacó disse a Labão, Deixa-me partir para minha casa, na minha terra. Dá-me minhas mulheres e meus filhos, pelos quais te servi, a fim de que eu me vá. Tu sabes quanto tempo servi em tua casa. Labão respondeu-lhe, Se achei graça aos teus olhos, reconheço que o Senhor me abençoou por causa de ti. Fixa-me o que devo dar-te, ajuntou ele, e eu te darei. Jacó disse-lhe, Tu sabes como te tenho servido e como aumentaram os teus rebanhos graças a mim. Tinhas pouca coisa antes da minha chegada e tudo aumentou depois. O Senhor abençoou-te a cada um dos meus passos. Agora, quanto a mim, quando trabalharei eu para a minha casa? Que te hei de dar? Disse Labão. Jacó respondeu, Não me darás nada. Se aceitas o que te vou propor, continuarei a apacentar e guardar o teu rebanho. Hoje eu vou passar no meio de todos os teus rebanhos e pôr à parte entre os cordeiros todo animal manchado, malhado ou negro. E entre as cabras tudo que é manchado ou malhado. Isto será meu salário. Minha justiça testemunhará em meu favor para o futuro. Quando vieres verificar o meu salário, tudo que não for malhado ou manchado entre as cabras e negro entre os cordeiros será considerado como roubado. Está bem, disse Labão. Seja como dizes. Naquele mesmo dia, pôs ele à parte os bodes malhados e manchados, todas as cabras malhadas ou manchadas, todas aquelas que estavam marcadas de branco e todos os cordeiros negros. Confiou-os aos seus filhos e pôs à distância de 3 dias de jornada entre ele e Jacó, o qual apacentava o resto do rebanho de Labão. Jacó tomou então as varas verdes de álamo, de amendroeira e de plátano, tirou-lhes parte da casca, dizendo, faixas brancas, deixando a nu o ramo. Colocou as varas assim preparadas sob os olhos das ovelhas, nas pias e nos bebedouros onde vinham beber. Indo a beber, estavam em calor. E como entrassem no calor do coito, diante dessas varas, concebiam cordeiros riscados e manchados e malhados. Jacó punha-os à parte, e voltava à face dos animais para o que era malhado e negro no rebanho de Labão. Constituiu assim rebanhos para si, que não se misturaram aos de Labão. Além disso, Jacó só punha suas varas nos bebedouros sob os olhos das ovelhas em calor, a fim de que seu coito se fizesse perto das varas, quando se tratava de ovelhas vigorosas. Quando eram fracas, não punha as varas, de sorte que os cordeiros raquíticos eram para Labão e os vigorosos para ele. Esse homem tornou-se assim extremamente rico, e teve muitos rebanhos, escravas e escravos, camelas e jumentos. Veja bem, filho, filha, lemos hoje. É grande a passagem, então vai passar um pouquinho de 15 minutos, né? Acabou agora, já quase 15 minutos. 29 e 30 de Gênesis, e você tem como tarefa, amado, ler depois ainda Jó, né? O livro de Jó, como eu falei no início, que é Jó 19 e 20. Veja bem, olha, nós vemos, é estranho, é diferente, né, algumas coisas aqui, porque é o pensamento do homem oriental, povo tribal no Antigo Testamento, eles não tinham a compreensão que a gente tem, né? Mas a gente vê aqui, gente, um justo juízo de Deus.
Porque eu não sei se você se incomodou quando a gente vê que Jacó adquiriu o seu direito de primogenitura roubando o seu irmão Esaú, né? Eles enganaram o pai velho e cego. Então, você pode pensar assim, mas Jacó fez isso e se deu bem? Não, ele fugiu do irmão e ele foi para a terra do tio dele, Labão, né, do parente dele ali. E aí ele pagou caro, porque é como se fosse um juízo de Deus. Ele trabalhou 7 anos para casar-se com Raquel, porque era o dote que se pagava na época. O pai, dando uma desperto, lhe deu a filha mais velha. E você vê, a Bíblia disse que a Raquel era bonita de corpo e de rosto. E a Lia tinha os olhos atraentes. Então você imagina, é uma maneira de dizer, olha, o resto, tirando os olhos, né, não era tão bonito assim. Mas o pai dela, Labão, deu a primeira filha e falou, olha, você trabalhou 7 anos, eu te dou a minha primeira filha porque esse aqui é um costume na minha região. Mas era mentira, ele tinha combinado com Jacó, Raquel. Ele me disse, então trabalha mais 7 anos para eu te dar Raquel. Então Jacó como que pagou, né? Foi um juízo de Deus ali sobre ele. Porque o que a gente faz passando o outro para trás, a gente vai pagar. E depois a gente vê a mesma história se repetindo, né? Jacó é filho de Isaac, que é filho de Abraão. Os 3 patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. E aqui, no capítulo 30, está narrando a história das 12 tribos, né? Dos 12 filhos de Jacó que deram origem às 12 tribos de Israel, né? Então é bem interessante esse é um ponto que você tem que prestar atenção, porque senão não vai fazer sentido o que a gente vai ler depois. Então presta atenção. Então nós vemos esse juízo de Deus sobre ele. Aí ele teve que trabalhar mais 7 anos para casar com Raquel. Naquela época, gente, a poligamia era permitida, né? Mas você vê a confusão que gera, né? A poligamia. Por isso que nós, no cristianismo, e Jesus na Bíblia diz que o casamento é com uma pessoa só. E é para sempre. Porque imagina, uma fica com inveja, o filho da outra briga, aí o filho desse quer ter mais herança do que o outro, os filhos se matavam, era uma confusão, né? Mas elas cometeram o mesmo erro da bisavó, né? Sara ou Sarai, mulher de Abraão, que não conseguindo engravidar, lhe deu a sua escrava. Olha só que contexto, era outro mundo, né, gente? Era um sistema tribais. Aí eles davam a escrava engravidava, e a mulher dele, que era Raquel, né, que ele amava de verdade, não lhe dava filhos. E depois a irmã também entrou na onda de dar a escrava. Mas enfim, ali nasceram os 12 filhos de Jacó, né? É muito importante, porque dos 12 filhos de Jacó, gente, vai sair, né, Davi, né, as tribos de Israel. Davi é da tribo de Judá, 4º filho, depois eu vou explicar isso mais para frente. E Jesus é filho de Davi, da tribo de Judá. José, né, o pai adotivo de Jesus, era da tribo de Judá. Então isso é muito importante, porque isso está provando que Deus cumpre as suas promessas. Mas voltando, aqui nasceram então, né, os 12 filhos de Jacó. E o José, que foi o filho que ele teve com Raquel, depois na frente Raquel vai dar outro filho para ele, né, Benjamim. Mas José era o mais amado por ele. Por quê? Porque ele era o filho da mulher que Jacó amava, que era Raquel. E não filho de escrava, não filho da Lia, que não era tão amada por Jacó, né? Então, a gente entende lá na frente a inveja dos irmãos com relação a José. O pai fez um manto de muitas cores para José. Então isso motivou o ódio deles a José do Egito, que foi vendido como escravo. Depois nós vamos ver lá na frente, né? Mas todos aqui são filhos de Jacó. E quem tinha que ter o direito de primogenitura é o primeiro, né? Mas aconteceu que por causa de pecados do primeiro, do segundo, do terceiro, a bênção da primogenitura foi para o 4º, que é Judá. Então o primeiro, o segundo e o terceiro não tiveram a bênção de primogenitura. Por quê? Por causa de pecados, porque eles desobedeceram a Deus, né? Desobedecendo a Deus, eles perderam ali o favor de Deus, né? Como Saul lá atrás. Então veja bem, o 4º filho, gerado aqui por Jacó, né? O 4º filho é Judá. E ele recebeu a bênção do primogênito, né? Recebeu a bênção do primogênito. Ele foi o descendente ali, né? O patriarca que deu origem à linhagem de Jesus. Por isso que a Bíblia, quando ela fala de genealogia, fulano gerou Cicrano, que gerou Beltrano, isso é importante. Veja bem, o primeiro filho a ser gerado foi Rúben, né? Rúben foi o primeiro a ser gerado, depois Simeão, depois gerou, acho que Dan ou Gad, deixa eu conferir aqui, né? Porque os nomes são importantes, claro, é muito nome, mas é importante a gente saber, para você saber o que está acontecendo na Sagrada Escritura, né? Depois, o que foi gerado, acho que foi Dan, justamente. Aí depois foi Judá, né? Depois foi Judá.
E Judá era o terceiro filho, gente. Justamente o quarto filho. Então foi Rúben, Simeão, Dan e depois Judá. Então, Judá é o quarto, mas ele recebeu a bênção de primogenitura, por isso que se diz na Bíblia que Jesus é o leão da tribo de Judá. Porque depois houve promessas que da linhagem de Judá, que recebeu a bênção de primogenitura, a bênção do filho, o primeiro filho, mesmo não sendo, ele recebeu, né? Então você vê, Abraão, Deus fez uma aliança com Abraão, o filho Isaac de Abraão foi quem recebeu essa bênção, né, da primogenitura, ele era o filho único, né, de Abraão com Sara. Depois, o filho de Isaac, né, que era o filho de Abraão, foi Jacó que recebeu a bênção de primogenitura no lugar de Esaú. E depois, Jacó aqui passou essa bênção de primogênito para Judá, que era o quarto filho. O nome já diz, primogênito era o primeiro filho que nascia. Mas às vezes, por algumas situações, o primeiro filho perdia essa bênção. O que significava essa bênção de primogenitura? Ele era o filho mais velho, então ele teria, por exemplo, ele teria 2 vezes mais herança que os outros, e os outros irmãos teriam que servi-lo, né? Então, isso é interessante você saber que foi Judá. E olha só, você viu que falou da mandrágora, né? O que era a mandrágora? Que era essa planta que tinham se achado, que Raquel queria. Mandrágora, gente, era uma planta herbácea, né? Chamada Mandragora officinarum, né? Do latim, que quer dizer planta que tem poderes mágicos, se acreditava na época, né? Só para você, uma curiosidade para você entender, tá bom? Agora eu peço que você leia, filho, Jó 19:20, é muito importante, viu? Jó 19:20 é muito importante, é um livro suplementar. Como eu disse, nós vamos nos focar nas principais histórias da Bíblia, mas tem os livros suplementares também. Que desça sobre você a bênção do Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo, amém. Quero convidar você a escrever aqui nos comentários o que mais te tocou, o que ficou forte para você, de tudo que nós ouvimos aqui. E também se inscreve no canal se você não é inscrito, vem fazer parte da nossa família. Eu posto a homilia todos os dias aqui cedo também. Deus abençoe. Olá, amado filho, amada filha, muitíssimo bem-vindo à Bíblia em um ano. Leia a Bíblia comigo em um ano, nosso podcast diário aqui no meu canal no YouTube. Hoje nós leremos Gênesis capítulo 31 e 32. E como leitura suplementar, tarefinha de casa, Jó, capítulo 21 e 22. Não deixe de ler Jó, capítulo 21 e 22. Seja muitíssimo bem-vindo aqui. Se você é novo, nova, convido você a se inscrever no meu canal, ativar o sininho das notificações. Sobretudo quem tem mais dificuldade com a internet, pede para o seu neto, para alguém te ajudar a ativar o sininho das notificações. Assim, quando o vídeo entrar, você já vai ser lembrado, o link aí para o seu celular, você só clica no link e já participa, já pode ouvir, né? O vídeo fica mais fácil, tá bom? Olha, se inscreva no canal, aqui tem muita coisa boa para você, também nas nossas redes sociais, o Padre vai sempre partilhando a palavra de Deus, a agenda também. No meu canal tem as pregações minhas no meu programa Para Ser Feliz, no programa Sorrindo para a Vida, tem clipes, tem playlists sobre temas específicos, muita coisa para te abençoar. Vamos lá então, Gênesis capítulo 31 e 32. Jacó ouviu as palavras dos filhos de Labão, que diziam: Jacó tomou tudo o que é de nosso pai, e à sua custa que se tornou de tal forma rico. Observou também pela fisionomia de Labão que esse não tinha mais para com ele os sentimentos de antes. O Senhor disse a Jacó: Volta para a terra dos teus pais, para a tua parentela, e eu estarei contigo. Então Jacó mandou Raquel e Lia virem ao campo junto dos seus rebanhos. Vejo, disse-lhes ele, pelo semblante do vosso pai, que ele não é mais para comigo o mesmo que antes. Mas o Deus de meu pai está comigo. Sabíeis que servi ao vosso pai o melhor que pude, enquanto ele zombou de mim, mudando 10 vezes o meu salário, mas Deus não lhe permitiu causar-me prejuízo. Enquanto ele dizia, os animais malhados serão o teu salário, todas as ovelhas davam à luz cordeiros malhados, e se dizia, os animais riscados serão o teu salário. Todas as ovelhas davam à luz cordeiros riscados. Foi Deus mesmo que tomou o rebanho de vosso pai para me dar. No tempo em que os animais deviam conceber, eu levantava os olhos e via em sonhos que os bodes que cobriam as cabras eram listrados e malhados e manchados. Um anjo de Deus disse-me em sonhos: Jacó, eis-me aqui, respondi. Levanta os olhos e vê. Todos os bodes que cobrem as cabras são listrados, malhados e manchados. Porque eu vi tudo o que Labão te fez. Eu sou o Deus de Betel, onde tu me consagraste uma estela e me fizeste um voto. Agora vamos, sai daqui, volta para a terra da tua família. Raquel e Lia responderam:
Resta-nos porventura ainda alguma parte da herança da casa de nosso pai? Não nos tratou ele como estrangeiras, vendendo-nos e devorando nosso dinheiro? Toda a riqueza que Deus tomou de nosso pai é para nós e para os nossos filhos. Faze, pois, o que Deus te disse. Levantou-se, pois, Jacó e fez montar os seus filhos e suas mulheres nos camelos. Levou todos os seus rebanhos, todos os bens que tinha juntado, o rebanho que lhe pertencia, adquirido em Padã Aram, e partiu para junto de seu pai, Isaque, na terra de Canaã. Raquel, aproveitando o momento em que seu pai fora tosquear as ovelhas, roubou os terafim de seu pai. E Jacó enganou Labão, o arameu, ocultando-lhe a fuga. Fugindo, pois, com tudo que era seu, atravessou o rio e dirigiu para a montanha de Galaad. 3 dias depois, soube Labão da fuga de Jacó. E tomando consigo seus irmãos, perseguiu-o durante 7 dias de marcha, e alcançou-o na montanha de Galaad. Deus, porém, apareceu em um sonho noturno a Labão, o arameu, e disse-lhe: guarda-te de dizer algo a Jacó. Labão alcançou, pois, Jacó. Este havia levantado sua tenda na montanha, enquanto Labão e seus irmãos tinham plantado a sua na montanha de Galaad. Labão disse a Jacó: que fizeste? Tu me enganaste e conduziste minhas filhas como prisioneiras de guerra. Por que fugiste dessa forma e lograste em lugar de me avisar? Eu te teria despedido com manifestações de júbilo e com cânticos, ao som do tamborim e da harpa. Não me deixaste beijar meus filhos e minhas filhas. Procedeste como um insensato. Eu poderia agora fazer-vos o mal, mas o Deus de meu pai na última noite disse-me: guarda-me de dizer algo a Jacó. E se partiste somente porque tinha saudade da casa paterna, então por que roubaste os meus deuses? Jacó respondeu-lhe: tive medo ao pensar que poderias tirar-me tuas filhas. Quanto aos teus deuses, porém, seja morto aqueles que os tiver consigo. Examina o que está comigo em presença dos nossos parentes, e retoma o que é teu. Ora, Jacó ignorava o roubo de Raquel. Labão entrou na tenda de Jacó, na de Lia e nas das escravas, mas nada encontrou. Saindo da tenda de Lia, entrou na de Raquel. Esta havia tomado os terafim e colocado-os na sela do camelo. Sentou-se em cima. Labão revistou toda a tenda, sem nada encontrar. Raquel disse ao seu pai: não se irrite meu senhor, se não posso levantar-me em sua presença, pois acho-me agora com a indisposição que costuma vir às mulheres. Revistou, pois, mas não encontrou os terafim. Jacó encolerizou-se então contra Labão e acabrunhou-o de censuras. Qual é o meu crime? Disse-lhe ele. Qual é o meu pecado para que te irrites desse modo contra mim? Revistaste todas as minhas bagagens. Que encontraste do que é teu? Mostra-me aqui em presença dos meus parentes e dos teus, e sejam eles juízes entre nós dois. Há 20 anos estou em tua casa. Tuas ovelhas e tuas cabras não abortaram. Não comi os carneiros do teu rebanho. Nunca te trouxe os animais estraçalhados pelas feras. Eu os repunha, pois tu o exigias, quer fossem roubados de dia, quer de noite. Eu era queimado de dia pelo calor e de noite pelo frio, e o sono fugia dos meus olhos. Eis já 20 anos que estou em tua casa. Servi-te 14 anos por tuas 2 filhas e 6 anos pelos teus rebanhos, e 10 vezes modificastes o meu salário. Se o Deus de meu pai, Deus de Abraão, o Deus terrível de Isaque, não se tivesse posto ao meu lado, tu me terias hoje despedido com as mãos vazias. Deus viu minhas penas e meus trabalhos, e na última noite ele se pronunciou. Labão respondeu a Jacó: essas filhas são minhas filhas, esses filhos são meus filhos, esses rebanhos meus rebanhos. Tudo o que vês é meu. Que eu farei agora contra as minhas filhas, ou contra os filhos que elas deram ao mundo? Vamos, façamos juntos um pacto que nos sirva de testemunho a nós dois. Jacó tomou uma pedra, erigiu-o em estela e disse aos seus parentes: trazei pedras. E tendo juntado muitas, fizeram um monte sobre o qual comeram. Labão chamou Iegar Saaduta e Jacó Galaad.
Labão disse: esse monte é hoje testemunha entre mim e ti. E por isso foi-lhe dado o nome de Galaade. E também Masfa, porque Labão disse ainda: que o Senhor nos vigie, a nós ambos, quando nós nos tivermos despedidos um do outro. Se maltratares minhas filhas, e se tomares outras mulheres além delas, não é um homem que estará conosco. Mas toma cuidado, pois Deus é que será testemunha entre nós. Labão disse ainda a Jacó: vês que esse monte de pedra e esta estela que levantei entre mim e ti? Este monte é testemunho, e igualmente essa estela, de que eu não ultrapassarei este monte para o teu lado, e que tu não ultrapassarás este monte e esta estela para o meu lado, para nos fazer mal. O Deus de Abraão, o Deus de Nacor, o Deus de seus pais, seja juiz entre nós. E Jacó jurou pelo Deus terrível de Isaque. Ofereceu um sacrifício sobre a montanha e convidou os seus parentes para comer. Comeram e passaram a noite na montanha. Gênesis 32. No dia seguinte, pela manhã, Labão beijou seus filhos e filhas e abençoou-os e retomou o caminho de sua casa. Jacó prosseguiu seu caminho e encontrou uns anjos de Deus. Ao vê-los, exclamou: é aqui o acampamento de Deus? Por isso, deu àquele lugar o nome de Manaim. Despachou diante de si mensageiros a seu irmão Esaú, na terra de Seir, nos campos de Edom, e deu-lhes esta ordem: eis o que direis ao meu senhor Esaú. Assim fala o teu servo Jacó: habitei em casa de Labão, onde estive até o dia de hoje. Possuo bois, jumentos, ovelhas, servos e servas, e manda agora anunciá-lo ao meu senhor, para encontrar graça diante dele. Os mensageiros voltaram dizendo: fomos ter com Esaú, ele vem ao teu encontro com 400 homens. Jacó foi tomado de pavor e de angústia. Dividiu em 2 grupos a gente que estava com ele, assim como as ovelhas, os bois e os camelos. Se Esaú, disse ele, atacar um dos grupos e o destruir, ao menos o outro se salvará. Depois Jacó disse: Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, Senhor que me dissestes: volta para a tua terra, para o meio da tua parentela, e eu te beneficiarei. Eu sou indigno de todos os teus favores e de toda a fidelidade que tendes testemunhado ao vosso servo. Só tinha o meu bastão quando atravessei esse Jordão, e eis que possuo agora 2 acampamentos. Salvai-me, Senhor, vos peço, das mãos do meu irmão Esaú, pois temo que ele me venha atacar, sem poupar nem mãe nem filhos. Entretanto, vós me dissestes: eu te beneficiarei e tornarei tua posteridade inumerável como os grãos da areia do mar. Jacó passou a noite naquele lugar. Escolheu entre os bens que possuía um presente para o seu irmão Esaú: 200 cabras, 20 bodes, 200 ovelhas, 20 carneiros, 30 camelas com suas crias, 400 vacas, 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentos. Entregou-os aos seus servos cada rebanho à parte e disse-lhes: ide adiante de mim, e haja uma distância entre cada rebanho. E deu essa ordem ao primeiro: quando meu irmão Esaú te encontrar e te perguntar quem és e onde vais e a quem pertence o rebanho que conduze, responderás: pertence ao teu servo Jacó. É um presente que ele manda ao meu senhor Esaú. Ele mesmo vem atrás de nós. Deu a mesma ordem ao segundo, ao terceiro e a todos que conduziam os rebanhos. Quando encontrardes Esaú, disse ele, vós lhe direis a mesma coisa. E direis que meu servo Jacó vos segue. Eu o aplacarei, pensou ele, com este presente que me precede. E depois o verei pessoalmente, talvez ele fará bom acolhimento. Foi, pois, o presente adiante dele, e ele ficou aquela noite no acampamento. Naquela mesma noite ele se levantou com suas 2 mulheres, suas servas e os seus 11 filhos, e passou para o val de Jaboque. Tomou-os e os fez passar a torrente com tudo o que lhe pertencia. Jacó ficou só, e alguém lutava com ele até o romper da aurora. Vendo que não podia vencê-lo, tocou-lhe aquele homem na articulação da coxa, e deslocou-lhe enquanto Jacó lutava com ele. E disse-lhe: deixa-me partir, porque a aurora já se levanta. Não te deixarei partir, respondeu Jacó, antes que me tenhas abençoado.
E ele perguntou-lhe: qual é o teu nome, Jacó? Teu nome não será mais Jacó, tornou ele, mas Israel, porque lutaste com Deus e com os homens e o venceste. Jacó pediu-lhe: peço que me digas qual é o teu nome. Por que me perguntas o meu nome? Respondeu ele, e abençoou no mesmo lugar. Jacó deu àquele lugar o nome, chamou aquele lugar Fanuel, porque disse ele: eu vi Deus face a face e a minha vida foi poupada. O sol levantava-se no horizonte, quando ele atravessou Fanuel, coxeava de uma perna. É por isso que os israelitas ainda hoje não comem o nervo da articulação da coxa, porque aquele homem tinha tocado nesse nervo da articulação da coxa de Jacó. Querido filho, querida filha, 2 capítulos grandes, né? A gente, como eu disse, nós temos aqui Jó para ler ainda, mas essa passagem é bem interessante. Você sabe que o sofrimento de Jacó muito foi causado, né, pela desonestidade que ele teve com o irmão dele. Claro, o irmão dele vendeu ali, trocou a sua bênção, né, de primeiro filho, de líder, de primogênito, por um prato de lentilhas. A gente viu isso nas reflexões anteriores. Mas Jacó foi muito desonesto, enganou o pai velho, cego. E ele foi lá para a casa de Labão, que era o seu parente, era um outro país. Lembrando que Abraão, antes de Deus fazer uma aliança com Abraão, ele também adorava vários deuses, porque naquela época não existia um Deus único. Então Labão, a família de Abraão, adorava ainda outros deuses. Mas Deus, né, o Criador do céu e da terra, fez uma aliança com Abraão. E essa aliança passou para Isaac, né, que era o filho que recebeu a bênção de Abraão, passou para Jacó. E Jacó conquistou, né, essa bênção enganando o pai, mas recebeu a bênção. Foi lá para o lado de Labão, o sogro dele era bem sem vergonha, né? Enganou ele, mudou o salário 10 vezes, deu uma filha, ofereceu uma filha, deu outra. Ele trabalhou como servo ali do rei, do seu tio Labão por vários tempos, né? Era um homem bem desonesto. Mas também Jacó pisou na bola, né? A gente vê, gente, que os escolhidos de Deus, lendo a Bíblia, a gente vê também, né, a fraqueza, a limitação, né, a concupiscência. Eles poderiam ter sido melhores, mas não foram. Eles pecaram muitas vezes. Isso mostra para nós que, claro, a gente não tem que pecar e se acomodar no pecado, a gente tem que lutar. Mas Deus escolheu humanos que são fracos para fazer aliança com Ele. E Ele vai nos ajudar, Ele vai honrar a aliança, né? E você sabe que Jacó decidiu partir porque estava muito difícil o relacionamento com o sogro dele, né? Muito difícil. O dote que ele pagou pelas filhas, as filhas não viram nada do dinheiro também, né? Então estava bem pesado, né? Você vê, já Labão não deu nada do dote que as filhas valiam, né? Que Jacó pagou por elas, trabalhando para ele e para as filhas. Ele era muito dinheirista, ele era muito apegado ao dinheiro, e aquela pessoa mão de vaca, né? Você vê, às vezes o Deus da pessoa é o dinheiro, ela só vive por dinheiro, ela marginaliza os outros, ela faz a família sofrer por dinheiro. Isso traz maldição. O dinheiro ele tem que ser um servo, não um patrão, né? Labão perseguiu Jacó quando ele saiu, né? Jacó saiu escondido e Labão tinha a intenção de matar Jacó, matar e pegar as filhas dele de volta. Se não fosse Deus ter aparecido em sonho para livrar Jacó, né? Olha só. Jacó é o terceiro dos patriarcas, né? Muito importante aqui. Os filhos dele vão gerar as 12 tribos de Israel, que vai começar o Estado de Israel, né? O país, a nação, de onde veio Jesus, né? Que cumpriu todas as profecias. Mas Jacó, ele lidou com as consequências dos seus erros. Aí ele teve que voltar, depois de sofrer com Labão e se despedir de Labão, fazer uma aliança. Era hora, depois de 20 anos, dele enfrentar o irmão Esaú. E Esaú, desde criança, ele já era um guerreiro, gente. Ele era um arqueiro, ele era aquele homem mais rude. E ele prometeu que ia matar Jacó. Então, Deus tinha falado para Jacó voltar, mas Jacó ficou com pavor. Falou, e agora? Como é que vai ser, né? Então, ele foi mandando presentes para o seu irmão, mas veja bem, a gente lida com as consequências do nosso pecado. Por isso que a gente tem que tentar ser honesto, gente. Esse pecado de mentira, de desonestidade, ele é muito sórdido e ele atrai consequências ruins. Por exemplo, talvez você sustenta uma mentira para sua esposa, para o seu esposo há muitos anos. Vem para a luz, vem para a verdade, não viva na mentira. Às vezes a pessoa traiu, sabe, a outra, e nunca fala, eu nego até a morte. Você acha que isso é bonito? Isso é errado.
Vem para a verdade, é a verdade que liberta. A verdade é o território de Deus. A mentira é o território do demônio, né? Jacó, ele está lidando com as consequências das mentiras, das trapaças, das desonestidades. Ele enganou o pai, gente, cego, doente, falando que era o irmão, sabe? Claro, o irmão também pisou na bola, mas ele também pisou na bola. Ele também, claro, ficou irritado com Labão e começou no final da reflexão de ontem, né? Também bagunçar um pouco os rebanhos de Labão, né? Mas isso mostra que a nossa vida tem consequências. Que tudo que você faz para o outro, você está fazendo para Deus. O que Jesus disse no Evangelho, né? O que você faz ao menor desses meus irmãos, você está fazendo a mim. Eu lembro, gente, um caso aqui, né? Quando eu era jovem, bem jovenzinho, eu trabalhei para uma pessoa, né? Lá, morei numa cidade pequena, uma época, que tinha uma pessoa muito, muito rica, muito abastada, muito bem de situação. E essa pessoa fez questão de não me pagar e não pagar os outros jovens que trabalharam lá para ela. No sol, né? Um trabalho pesado na época. Eu fiquei magoado, mas eu não sou uma pessoa de guardar tanta mágoa. Eu esqueci e fui para frente. Passou um mês, essa pessoa morreu. E era uma pessoa rica. Falei, o que adiantou, né? Essa pessoa ela vai prestar conta diante de Deus do assalariado que ela deixou de pagar. Por quê, né? É por um amor ao dinheiro, como Labão. É por uma desonestidade, como Jó, né? A gente tem que entender, gente, que Deus nos chama a viver na verdade, na luz. Tudo que a gente faz na desonestidade, na trapaça, a conta vai vir. Tenha certeza. Vai vir e vai vir pesada. Que dê sobre você a bênção do Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Escreva aqui qual a parte que mais te tocou, que Deus falou ao seu coração. Deus abençoe. Que bom ter você aqui nesse podcast diário. Leia a Bíblia comigo em um ano, a Bíblia inteira. Você é convidado a viver essa aventura de conhecer a Sagrada Escritura. Se você está chegando hoje, você pode começar a partir daqui. A partir de hoje, vai acompanhando a cada dia e você vai depois ouvindo os episódios anteriores. Vai no começo da playlist, a Bíblia em um ano, hoje você ouve o do dia de hoje e ouve o do primeiro, amanhã o do dia de amanhã e o segundo. E assim você vai, consequentemente, gradativamente, ouvindo os episódios anteriores e fazendo parte dessa playlist ao longo desse ano, lendo a Bíblia inteira com a minha explicação. Olha, vem fazer parte, seja perseverante, você vai colher frutos maravilhosos. E lembrando que o vídeo entra sempre ao meio-dia, mas fica aqui. Você pode ouvi-lo no momento que você quiser, na playlist Bíblia em um ano, vá desde o começo, aprenda a Sagrada Escritura, você vai receber muitas bênçãos. Bem-vindo e se inscreva no canal, vem fazer parte da nossa família. Deus abençoe você, amado filho, amada filha. Hoje, 17º dia do nosso podcast diário Bíblia em um ano. Leia a Bíblia comigo em um ano. Hoje leremos Gênesis 33 e 34. E como leitura suplementar, marca aí na sua Bíblia já. Não é para deixar de ler a leitura suplementar, faz parte. Jó 23 e 24. Gênesis 33 e 34 é a leitura que nós vamos fazer. E leitura suplementar, tarefinha para você ler depois. Jó 23 e 24. Convido você a fazer parte da nossa família, se inscrevendo aqui no canal, tá bom? Gênesis 33. Jacó, levantando os olhos, viu Esaú, que avançava com 400 homens. Repartiu então os filhos entre Lia, Raquel e as duas servas. Colocou as servas com seus filhos na frente. Depois Lia com os seus. E por último Raquel com José. E ele, passando adiante, prostrou-se até a terra 7 vezes, antes de se aproximar do seu irmão. Esaú correu-lhe ao encontro, beijou-o, e ele atirou-se ao seu pescoço e beijou-o, e puseram-se a chorar. Levantando os olhos, Esaú viu as mulheres e as crianças. Quem são esses que tens contigo? Perguntou ele. São, respondeu Jacó, os filhos que aprouve a Deus dar ao teu servo. Aproximaram-se então a serva com seus filhos e prostraram-se. Lia com seus filhos adiantaram-se por sua vez e prostraram-se, e enfim, José e Raquel prostraram-se também. Esaú disse, que significa todo esse acampamento que encontrei? É, disse Jacó, para ganhar o favor do meu senhor. Esaú disse-lhe, possuo muitos bens, meu irmão, guarda o que te pertence. Ó, suplico-te, replicou Jacó, se ganhei o teu favor, aceita este presente de minhas mãos, porque te contemplei como se contempla a Deus, e me fizeste bom acolhimento. Aceita o presente que te ofereço, pois Deus cumulou-me de tantos de seus favores, e nada me falta. E tanto insistiu que Esaú aceitou. Esaú disse, partamos e ponhamo-nos a caminho.
eu te precederei. Jacó disse-lhe: Tu vês, meu senhor, que os meninos são delicados, e tenho de cuidar das ovelhas e vacas que amamentam. Se os fizer caminhar ainda um só dia, morrerá todo o rebanho. Que o meu senhor vá, pois, adiante de seu servo. Eu seguirei devagar, ao passo do rebanho, que vai adiante de mim, e ao passo dos meninos, até que chegue à casa do meu senhor em Seir. Permita-me ao menos, disse-lhe Esaú, deixar-te uma parte dos meus homens. Não é necessário, disse Jacó. Basta-me ter achado graça aos olhos do meu senhor. No mesmo dia, Esaú retomou o caminho de Seir. Jacó partiu para Sucote, onde, tendo edificado uma casa, construiu também cabanas para o seu rebanho. Daí o nome de Sucote dado a esse lugar. De volta a Padã Aram, Jacó chegou sem contratempos à cidade de Siquém, na terra de Canaã. Acampou diante da cidade. Comprou por 100 moedas de prata aos filhos de Emor, pai de Siquém, o pedaço de terra onde havia armado sua tenda. Levantou-se ali um altar, ao qual chamou El, Deus de Israel. Gênesis 34. Dina, a filha que Lia tinha dado a Jacó, saiu para ver as filhas da região. Tendo-a visto Siquém, filho de Emor, o Eveu, príncipe daquela terra, raptou-a e dormiu com ela, violentando-a. Seu coração prendeu-se a Dina, filha de Jacó. Ele amou a jovem e soube falar-lhe ao coração. E disse então ao seu pai Emor: Dá-me essa jovem por mulher. Ora, Jacó soube do ultraje que ele tinha feito à sua filha. Mas como seus filhos estivessem no campo com o rebanho, não disse nada até que voltassem. Emor, pai de Siquém, veio ter com Jacó para lhe falar. Quando os filhos de Jacó, voltando do campo, souberam o que se tinha passado, indignaram-se muito, porque Siquém se tornara culpado de uma grande infâmia contra Israel, dormindo com a filha de Jacó, coisa que não devia fazer. Emor disse-lhes então: Meu filho Siquém está namorado de vossa filha. Dai-a por mulher, eu vos peço. Aliai-vos conosco, dai-nos vossas filhas e desposai as nossas. Habitai no meio de nós, pois a terra estará à vossa disposição. Poderei estabelecer-vos e negociar nela, e adquirir propriedades. De seu lado, Siquém disse ao pai e aos outros irmãos de Dina: Achei eu graça aos vossos olhos, e eu vos darei o que pedirdes. Seja qual for o preço de compra e os presentes que exigirdes, o que me fixardes, isto eu darei, contanto que me deis a jovem por mulher. Os filhos de Jacó deram a Siquém e a Emor uma resposta dolorosa, porque Siquém havia ultrajado sua irmã Dina. E lhes disseram: Dar nossa irmã a um incircunciso, disseram eles, é uma coisa que não podemos fazer, porque isso seria desonroso para nós. Só concordaremos com o vosso desejo com a condição de que vos torneis como nós, e que todos os vossos varões sejam circuncidados. Então vos daremos nossas filhas e desposaremos as vossas. Habitaremos convosco e formaremos todos um só povo. Mas se não nos quiserdes ouvir e não vos deixardes circuncidar, tomaremos nossa filha e nos retiraremos. O seu oferecimento agradou a Emor e ao seu filho. O jovem não tardou em fazer o que se lhe pedia, porque estava enamorado da filha de Jacó. Era o homem mais considerado de sua família. Emor e seu filho foram à porta da cidade e disseram aos seus concidadãos: Esses homens são pacíficos conosco. Fiquem eles na terra e possam aí circular. A região é bastante espaçosa para eles, tanto para a direita como para a esquerda. Desposaremos suas filhas, e eles desposarão as nossas. Mas eles só consentem em ficar conosco, de modo a fazermos todos um só povo, com a condição de que os nossos varões, nossos homens, sejam circuncidados, como são eles mesmos. Com isso, os seus rebanhos, os seus bens e todos os seus animais, tudo isso será nosso? Aceitemos, pois, suas condições, a fim de que se estabeleçam entre nós. Todos os que passavam pela porta da cidade deixaram-se convencer por Emor e Siquém, seu filho,
e todos os varões foram circuncidados. No terceiro dia, estando todos ainda doentes, os 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Dina, tomaram cada um a sua espada, penetraram na cidade, que de nada desconfiava, e mataram todos os homens. Passaram a fio da espada também Emor e Siquém, seu filho. Tiraram Dina da casa de Siquém e se foram. Os filhos de Jacó caíram impetuosamente sobre os mortos e assolaram a cidade, porque haviam ultrajado sua irmã. Tomaram suas ovelhas, seus bois, seus jumentos e tudo o que havia na cidade, como nos campos. E levaram como espólio todos os seus bens, seus filhos, suas mulheres e tudo o que se encontrava em suas casas. Jacó disse a Simeão e Levi: Vós me lançastes na confusão e me tornastes odioso aos habitantes dessa terra, aos cananeus e aos ferezeus. Só tenho comigo alguns homens, e quando toda essa gente se congregar contra mim para me ferir, perecerei com minha família. Eles responderam: Porventura deveríamos deixar tratar nossa irmã como uma prostituta? Gente, vamos lá para a reflexão hoje sobre Gênesis 33 e 34. Lembrando que também a tarefa de casa é ler Jó 23 e 24. Olha, eu já expliquei e falo mais uma vez, né? Lendo o livro do Gênesis, lendo essas passagens todas aqui, né, dos patriarcas, nós mergulhamos, gente, no jeito de pensar desse povo, em como as coisas funcionavam, né? A palavra de Deus é de Deus, mas ela se encarna em uma cultura, ela revela a sinopse ali, aquilo que é o pensamento daquele tempo, né? Então, naquele tempo, era um povo tribal, eram tribos, e o oriental, até hoje, ele é assim. Quando você vai para o Oriente Médio, você vê. Eles prezam muito pelo sangue, pela honra, pela família, né? E é muito forte essa questão de tribo, é muito forte essa questão dos que estão em outra tribo não poderem entrar, etc. E eles entrando, se estabelecendo numa nova terra, aconteceu isso, desse menino, né, esse príncipe, estuprar a irmã deles. E isso, para a cultura oriental, era imperdoável, né? Era imperdoável. Então, para você ver, a Bíblia, ela narra coisas que são humanas, que nós vivemos, né? Que as pessoas vivem em geral. A Bíblia narra fatos que a gente vê no jornal. Estupros, problemas, assassinatos. Ainda mais naquela época, a gente era bem mais violento, era uma época de muita guerra. As coisas aconteciam na base de guerra. Então, é o pensamento da época, é como as coisas funcionavam. Estupraram a menina e pediram que ele se circuncidasse. O que é circuncisão? É tirar o prepúcio, né? Aquela parte que sobra no pênis do homem, né? É a operação de fimose moderna que as crianças fazem, a maioria na infância, né? Para evitar depois que a criança tenha algum problema. Futuro homem, né? Na hora de urinar, na futura ereção e assim sucessivamente. Esse era o sinal da aliança deles com Deus. Eles pediram, né? Para que se fizesse isso, e depois, quando os homens estavam de repouso, porque imagina, fazer isso, né? Você ficava mal por um tempo. Depois, quando eles estavam de repouso, eles foram lá, atacaram e mataram todos os homens. Era olho por olho, dente por dente, né? Era outro sistema. Claro, eu não estou defendendo, né, a violência, mas esse menino também, porque é príncipe, acha que pode estuprar as mulheres, né? Não é assim que funciona, né? Não dá para objetificar as pessoas, né? Tornar um objeto. Gente, nós vimos também o temido encontro, né, de Jacó com Esaú. Esaú tinha prometido que ia matá-lo, mas isso 20 anos antes. Jacó rezou também muito nesse tempo, ele era de Deus, um homem de Deus, né? Ele rezou antes de encontrar Esaú e Deus foi trabalhando no coração de Esaú. Isso é muito bonito, porque quando Esaú o encontrou, Esaú mostrou que tinha perdoado, né? Mostrou que sentia, meu irmão mais novo, apesar do que aconteceu, nós somos uma família. Às vezes, quando a gente tem que enfrentar uma situação difícil, sabe, filho? Você tem que conversar com uma pessoa, você tem que resolver um problema. Reza antes, pede para Deus ir à frente, pede para Deus preparar o coração do outro, sabe? Outra coisa também bonita, a gente vê, né? Que Jacó, o nome dele se tornou Israel, porque ele lutou com Deus, né? É uma maneira da Bíblia expressar, né? Que ele era tão íntimo de Deus, né? O anjo do Senhor, muitas vezes na Bíblia, é uma maneira de dizer Deus, né? Jacó ficou sozinho, dormiu na tenda, e o anjo, Deus apareceu, e ele lutou com Deus a noite inteira.
E ele disse, eu não vou deixar você embora se você não me abençoar. E Deus o abençoou. E Deus o feriu a coxa, feriu-lhe a coxa, né, o nervo da coxa, para ele poder ir. Para Deus poder sair dali. Então Jacó, isso significa o quê? Os padres do deserto diziam que essa luta de Jacó com Deus para conseguir a bênção, né, os padres da igreja, eles diziam que isso representa a luta da nossa oração. A oração é um combate, né? O catecismo diz que a oração é um combate contra nós mesmos, contra a nossa preguiça, nosso comodismo, contra o inimigo que não quer que a gente reze. Então olha a história de Jacó. Antes de enfrentar um perigo de morte, gente, porque naquela época o problema era sério. Se o irmão ameaçou que ia assassinar, podia esperar que ia acontecer. Era o Oriente Médio, eram tribos, era um povo violento. Mas Jacó lutou com Deus a noite inteira. Ele fez uma vigília de oração, né? E ele disse, eu não vou te deixar embora se você não me abençoar. E com a bênção de Deus, significa que Deus o estava protegendo e que Jacó não iria matá-lo. Então ele lutou com Deus a noite inteira. E como eu disse, os padres da igreja diziam que esse lutar com Deus significa a luta da oração, né? A gente tem que lutar, né? Lutar na oração. Para conquistar a bênção de Deus. A gente tem que ser perseverante. Muitas vezes dizer assim, Senhor, eu não vou embora daqui diante do Santíssimo. Eu não vou embora daqui diante do Santíssimo se o Senhor não me abençoar. Eu não vou embora, eu não vou deixar de rezar esse texto se o Senhor não me der o que eu estou pedindo. Não é que a gente vai manipular Deus, não é isso. Às vezes Deus faz, às vezes Deus não faz. Mas no sentido de ter essa disposição, sabe? Essa vontade de rezar. A gente percebe que nessa história doida, Jacó errou muito. Dina foi estuprada, né, filha de Jacó com Lia. Muita coisa ruim aconteceu, como na nossa vida. Você liga o noticiário, ainda tem assassinato, ainda tem estupro. Mas, em meio a essa loucura que é a vida, nós temos que nos tornar pessoas íntimas de Deus, pessoas de oração, porque é isso que vai nos preservar, isso que vai nos dar sabedoria para sobreviver e viver bem nesse mundo. E mais uma vez eu digo, antes de conversar com alguém, de resolver um problema, reze. Faça uma vigília, lute com Deus através da oração, né? Lute com Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Por favor, escreva aqui o que mais tocou você, o que mais Deus falou ao teu coração através dessa citação de hoje, dessa reflexão, tá bom? Que Deus ilumine e também se inscreve no canal e seja firme aí no seu grupo de estudo. Você já tem o seu grupo de estudo bíblico? Muito importante, junta aí com o amigo, com a amiga, com o esposo, com a esposa, todo dia, senta para conversar o que você entendeu, manda mensagem no WhatsApp, olha, eu li isso, tocou meu coração, aquilo também. Às vezes você vai motivar o outro que não fez o estudo hoje, entendeu? Faz um grupo aí no WhatsApp, aí você se reúne uma vez por semana na casa de um, outra semana na casa de outro, e lá na reunião cada um fala de um dia, né, da palavra de um dia, um da segunda, outro da terça, outro da quarta, comem junto lá, tomam um suco junto, tá bom? Deus abençoe. Que bom ter você aqui nesse podcast diário. Leia a Bíblia comigo em um ano, a Bíblia inteira. Você é convidado a viver essa aventura de conhecer a Sagrada Escritura. Se você está chegando hoje, você pode começar a partir daqui. A partir de hoje, vai acompanhando a cada dia e você vai depois ouvindo os episódios anteriores. Vai no começo da playlist, a Bíblia em um ano, hoje você ouve o do dia de hoje e ouve o do primeiro, amanhã o do dia de amanhã e o segundo. E assim você vai, consequentemente, gradativamente, ouvindo os episódios anteriores e fazendo parte dessa playlist ao longo desse ano, lendo a Bíblia inteira com a minha explicação. Olha, vem fazer parte, seja perseverante, você vai colher frutos maravilhosos. E lembrando que o vídeo entra sempre ao meio-dia, mas fica aqui. Você pode ouvi-lo no momento que você quiser, na playlist Bíblia em um ano, vá desde o começo, aprenda a Sagrada Escritura, você vai receber muitas bênçãos. Bem-vindo e se inscreva no canal, vem fazer parte da nossa família.